Fala galerinha, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 8º ano. E espero que vocês sentiram aí alguma saudade, né, professora Cláudia? Porque a gente passou aí carnaval, né, com vocês aí descansando, certo? E a gente também, tá bom? Como vocês já sabem, me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática de vocês e hoje estamos aqui para continuar, certo? Aquela nossa sequência lógica e didática falando sobre razão, proporção, tá? Já evoluímos aí de razão e proporção, já estamos na parte aí de grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais e vamos dar continuidade a esse estudo, certo? De razão e proporção na nossa aula de hoje. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como você sabe, o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador. E para você assistir a nossa aula e interagir conosco através do celular, você pode baixar aí o nosso aplicativo, tá bom? E para falar do nosso aplicativo hoje, quem está me acompanhando mais uma vez é a professora Cláudia, professora de Ciências. Vou passar a palavrinha para ela, para que ela possa dar as boas-vindas para vocês e falar um pouco do nosso aplicativo. Olá, pessoal, bem-vindos, para mais uma aula de matemática. Estamos aqui com vocês, desses dias que vocês estiveram em casa, de férias, um sossego um pouco, mas já estamos de volta, então esperamos que vocês estejam bastante atentos e lembrando que nós temos o nosso aplicativo para quem tem celular iOS ou Android. Está aí o nosso QR Code na telinha para você baixar e assistir a nossa aula ao vivo e poder interagir conosco. Vê que legal. Imagina interagindo aqui na aula de matemática com o professor Vitor, que está aí, sempre aí, trazendo muita novidade para todos nós aqui. E é uma aula de aprendizagem de uma forma bem legal que vocês podem assistir no YouTube também, se perder a aula, mas é importante que vocês estejam na aula presencial para que a gente possa interagir aqui no chat, tá certo? Então, acompanhe aí a nossa aula. Show de bola, muito obrigado, professora. Como ela falou, 2 recadinhos importantíssimos para vocês, tá bom? Primeiro é em relação ao nosso chat, quando você faz o download aí do nosso aplicativo, tá? Billy, coloca aí, por favor, novamente o QR Code. Quando você faz o download do nosso aplicativo, você tem a possibilidade de participar ao vivo aqui com a gente, tá? Falando aqui no nosso chat, mandando o seu nome, a sua escola, mandando as suas dúvidas, que aí a Cláudia vai me passar e a gente vai tirar aqui ao vivo para você, certo? Outro recado bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá você tem acesso a todas as nossas aulas, não só as aulas de matemática, mas as aulas de todas as outras disciplinas também da sua turma. E o principal, você não tem acesso apenas às aulas do 8º ano. Você pode conferir lá as aulas do 6º, do 7º ano, por exemplo, tá? Imagina que estamos vivenciando aqui uma aula em que apresenta aí o assunto de equação. No meio de uma resolução, a gente precisa resolver uma equação do 1º grau. Então, se você não lembra ou se esqueceu, você pode voltar lá na playlist do 7º ano e assistir a aula de equação do 1º grau, certo? Vê que massa. Então, lá no nosso canal, você tem toda essa plataforma disponível para você, super bem organizada, tá? Super bem separadas, tá? Por turmas e disciplinas. E você pode assistir aí a nossa aula no horário que você quiser, pausando, fazendo as anotações, que é muito importante, tá bom? Então, como eu sempre digo aqui para você, isso aqui é uma aula digital, é bastante diferente das videoaulas, certo? Então, senta aí na sua cadeirinha, apoia o seu caderno na mesa, faz as anotações e manda as suas dúvidas, tá bom? Vamos começar, vamos dar o pontapé inicial da nossa aula de hoje, relembrando o que a gente viu na aula passada, certo? Na aula aí pré-carnaval, tá? Então a gente viu aí alguns exemplos, certo? Que eu trouxe para vocês, para a gente ver aquela ideia de grandezas, tá? Diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então o exemplo diz o seguinte, ó. Observe a tabela abaixo, que relaciona o número de litros de gasolina com o preço a pagar em algumas cidades do Brasil.
certo? Então, eu coloquei aqui, construí uma tabelinha. Essa tabela ela tem duas fileiras, tá? A primeira fileira é a fileira dos litros e a segunda fileira é a fileira do valor, tá bom? Então, como a gente sabe aí, certo? A gente precisa de uma primeira informação para, através dessa primeira informação, a gente construir aí toda a tabela, certo? Então, ó, 1 litro de gasolina em algumas cidades do Brasil custa R$ 6,00, tá? Então, se eu pergunto para você aí quanto custa 2 litros, então você vai pensar comigo, ó, 1 litro custa R$ 6,00. Então, 2 litros, ou você faz 6 vezes 2, ou você faz 6 mais 6, né? 2 litros vão custar aí R$ 12,00. Então, a cada pergunta que eu for fazendo aqui para você, você vai encontrar o respectivo valor. E esse valor, ele é encontrado através de uma determinada lógica, certo? Então, se eu aumento aí a quantidade de litros, né? 3 litros vão custar R$ 18,00. 4 litros vão custar quanto? R$ 24,00. 5 litros vai custar R$ 30,00. Então, pode notar que eu coloquei os valores aí, certo? Na sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu posso perguntar para você duas perguntinhas que, com essa tabelinha aí, você pode encontrar o resultado, certo? A primeira pergunta é: qual é o valor, se eu for colocar aí, se eu for encher o tanque de combustível, e esse tanque ele tem lá 42 litros de capacidade. Então, se eu vou comprar 42 litros de gasolina e cada litro custa R$ 6,00, qual é o valor que eu vou pagar? Então, pense aí, qual é a operação, o que é que eu faço com quais valores para encontrar o valor a ser pago. E outra pergunta que eu posso fazer é o seguinte: eu tenho R$ 300. Com os R$ 300 que eu for abastecer aí o meu carro, eu consigo colocar quantos litros de gasolina dentro do carro, certo? Claro, se houver capacidade, tá? Então, pense aí, o que é que eu faço com esses R$ 300, certo? Vou fazer que operação e com qual outro valor para descobrir a quantidade de litros, certo? Outro exemplo aqui, aqui foi só para mostrar, né, a ideia da grandeza, que se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, pode notar que quando a gente aumenta o número de litros de gasolina, certo? A gente também vai aumentar o preço. Então, se eu aumento uma grandeza, que é a quantidade de litros, e eu aumento a outra grandeza, que é o valor, então eu tenho aí grandezas, o que? Diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de litros, aumenta também o preço. E se diminuir a quantidade de litros, também vai diminuir o preço. Então, eu tenho aí grandezas diretamente proporcionais, que a gente já viu também em aulas anteriores. O outro exemplo que eu trouxe foi o seguinte: a tabela abaixo, certo? Relaciona o número de pedreiros, então a gente tem aí outra grandeza agora, né? A quantidade de pedreiros e o tempo necessário para construir um muro. Então eu tenho aí duas grandezas, certo? Tenho aí os pedreiros e tenho aí a quantidade de dias necessários para construir um determinado muro. Então eu coloquei aí, organizei a tabelinha, coloquei duas fileiras, certo? Uma com a quantidade de pedreiros, outra com a quantidade de dias. Então observe aí, ó, que um pedreiro, ele consegue construir esse muro aí em 16 dias. Então, se eu tenho um pedreiro só trabalhando, eu vou precisar aí de 16 dias para ele terminar de construir aquele muro. Se eu aumento a quantidade de pedreiros, se eu coloco lá 2 pedreiros trabalhando, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para eles terminarem esse serviço. Então, se eu aumento, é questão lógica, né? Se eu aumento aí a quantidade de pessoas trabalhando para construir aquele mesmo muro, claro que ele vai demorar o quê? Menos tempo, certo? Então, eu tenho aí que, se 2 pedreiros fizerem o serviço, eles vão terminar o serviço em 8 dias. Se eu coloco 4 pedreiros para trabalhar aí, eu vou ter 4 dias necessários para construir esse muro, certo? Então, pode notar que se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando aí, eu vou diminuir o tempo. E se eu tenho aí, ó, 16 pedreiros, eu vou precisar de apenas um dia. Claro, esses pedreiros aí, eles vão trabalhar
de forma igual, tá? Vamos levar em consideração que eles vão trabalhar de forma igual, sem ninguém estar escorando no trabalho de ninguém, certo? Sem ninguém dando aquele velho migué, tá bom? Então, observe que, ao aumentar o número de pedreiros, a gente vai diminuir a quantidade de dias, ou seja, o tempo. Então, eu tenho duas grandezas aí que a gente está relacionando, certo? Eu tenho a quantidade de pedreiros que, quando eu aumento a quantidade, o tempo que está em dias, ele vai diminuir. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, a gente tem aí grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, foi isso que a gente viu aí na aula passada. E agora, a gente vai resolver justamente aquelas perguntinhas que eu fiz para vocês, tá? Agorinha, quando a gente tratou lá da questão do combustível, certo? E da questão também do valor a ser pago, certo? Professora Cláudia, você tem alguma colocação aí a fazer em relação a essa parte inicial? Movimentação no chat aí teve? Fale comigo. Não, movimentação no chat ainda não teve, professor, mas que é um assunto que nós usamos no nosso dia a dia, né, professor? Um assunto prático que nos leva a pensar e exercer o raciocínio lógico, né? Em questões de concurso, em questões de vestibulares. Então, assuntos fáceis de você aprender, mas às vezes você não usa o raciocínio, não usa as grandezas e torna-se difícil responder o cálculo. Mas aí nós estamos vendo, se você prestar bastante atenção à nossa aula, você vai conseguir resolver facilmente. E a questão também que eu friso sempre nas aulas de matemática é a questão de responder os exercícios, né, professor? Porque à medida que você vai realizando as atividades, você vai aprendendo cada dia. Então, é uma dica. Aquele assunto que o professor deu, então, realize as atividades, todos os exercícios que o professor passou, que você vai se dar bem e aprender cada vez mais. Show de bola. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai continuar vendo essa questão aí das grandezas diretamente e inversamente proporcionais e vamos trabalhar justamente essa ideia de proporção, tá? Saber quando um número, certo, está aumentando de forma proporcional ou não. Lembra que a gente definiu proporção, tá? A gente fez aquela regrinha lá dos meios pelos extremos nas nossas aulas passadas, então a gente vai relembrar essa ideia aqui hoje de outra forma, tá bom? Observe a situação que eu trouxe aqui para vocês. A sucessão de números 3, 6, 9 e 12, a pergunta é, esses números eles são diretamente proporcionais a 9, 18, 27 e 36? É isso que a gente vai verificar, tá? Se essa sequência de números é diretamente proporcional a outra sequência lá de números. Então, para você fazer essa verificação, você precisa utilizar aí a ideia da ordem que aparecem os números, tá? Então, o primeiro número da primeira sequência, que no caso aqui é o 3, tem que estar relacionado com o primeiro número da outra sequência, que é o 9. E assim por diante. O 6 com o 18, o 9 com o 27 e o 12 com o 36, certo? Então, a gente vai verificar essas razões, tá? E vai encontrar, através da simplificação, né? Encontrar aí a fração irredutível, tá? Lembre que razão nada mais é do que uma divisão. Então, a gente vai encontrar essa fração irredutível. Olha aí o que eu falei lá no começo da aula. Se você não entende ainda, não está lembrado dessa questão aí de fração irredutível, vai lá na playlist do 6º ano, que tem uma aula falando sobre isso lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, eu coloquei aqui em forma de tabela para a gente organizar aí o pensamento e vamos encontrar se existe uma relação com esses números, tá? Então, ó, primeiro eu relacionei, escrevi a razão, 3 está para 9. Então, dá para simplificar essa razão? Dá para simplificar por 3. Então, 3 dividido por 3 dá igual a 1 e 9 dividido por 3 dá igual a 3. Então, eu encontrei aí a razão 1 está para 3. Então, eu vou pegar todas as outras razões e vou fazer a mesma coisa, encontrar a fração irredutível, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 6 está para 18, dá para a gente simplificar por 6, tá? O 6 dá para dividir tanto o 6 quanto o 18. Então, a gente vai encontrar aí, ó, 6 dividido por 6 dá 1 e 18 dividido por 6 dá igual a 3. Então, eu encontrei aí a razão 1 está para 3 ao simplificar a segunda razão. Na terceira razão,
tá? Eu tenho aí 9 está para 27, então simplificando aí por 9, eu também encontro a razão 1 está para 3. E na última razão aí, 12 está para 36, eu também tenho aí, ó, que dá para simplificar por 12, eu encontro aí 1 está para 3. Então, pode notar que todas as razões que a gente simplificou, encontramos aí como única razão irredutível 1 está para 3. O que significa dizer isso, Pedro? Significa dizer que todas essas razões aqui, ó, 3 está para 9, 6 está para 18, 9 está para 27 e 12 está para 36, são todas razões semelhantes a essa razão aqui, 1/3. E essa razão que a gente tem aqui, a gente chama ela de razão de proporcionalidade. Então, todas essas razões que a gente escreveu são diretamente proporcionais, tá? Pode notar que, enquanto os números de cima aqui, ó, vai do menor para o maior, estão aumentando, os de baixo também, ó, estão aumentando. Se tivesse diminuindo, alguma dessas razões não ia dar como razão lá irredutível 1/3. E aí a gente não teria aí as razões diretamente proporcionais, tá bom? Então a gente tem aí, ó, que esses números aqui, 3, 6, 9 e 12, são diretamente proporcionais a 9, 18, 27 e 36. Pedro, se eu fizesse aí as 4 razões e só uma delas não desse a razão, né, irredutível aí igual a 1/3, desse um valor diferente. Então, essa razão não seria aí diretamente proporcional. Você poderia dizer que as outras 3, sim, seriam diretamente proporcionais, mas a última não seria, certo? Acompanhando outra situação aqui, ó, vamos ver a sucessão desses números aí. 6, 18 e 20, eu quero saber se são diretamente proporcionais a 4, 24 e 30. Pode notar que as 3 sequências, né, as 2 sequências aí de 3 números, também está em ordem crescente, certo? Então, isso aí já é o primeiro sinal de que pode ser diretamente proporcional. E agora a gente vai ver aí a ideia das razões, como a gente fez no passo anterior. Então, vamos pegar aí os 6 está para 4 e vamos simplificar essa razão aí por 2. Então, eu tenho aí como uma razão irredutível 3 meios. Pegando a próxima, 18 está para 24, dá para a gente simplificar aí por 6. Então, eu vou ter aí como razão irredutível 3 está para 4. Pode notar que já é diferente, né? 3 está para 2 e a outra ficou 3 está para 4. Então, a gente conclui que esses números aí não são diretamente proporcionais. Mas vamos encontrar a razão irredutível também da terceira? Eu tenho aqui, ó, 20 está para 30. Dá para a gente simplificar por 10 ou o ato de simplificar por 10 é só cortar aqui, né, os zeros, certo? Tube aqui vai ficar 2 está para 3. Pode notar que eu tenho aí 3 razões totalmente diferentes. Então, esses valores aí não aumentaram de forma diretamente proporcional, certo? Então, essa é a ideia que a gente precisa passar para vocês, tá? Quando a gente faz essas relações em relação às grandezas, tá? Quando a gente fez lá a relação de 1 litro para 6 reais, quando a gente multiplicou os dois valores por 2, deu 2 e embaixo deu 12. Então, eu estou aumentando aí de forma diretamente proporcional, certo? Então, essa é a ideia que a gente precisa entender quando a gente fala em relação às grandezas, tá bom? Então, pode notar que esses valores aí, eles são valores, são razões diferentes, então podemos concluir que esses números não são diretamente proporcionais, certo? Vamos voltar agora para aquele exemplo que eu acabei de dizer para vocês aqui, do litro de gasolina e o valor a pagar. Você pode notar que esses valores aqui, eles estão aumentando de forma diretamente proporcional. Como é que eu verifico isso, Pedro? Imagina que eu escrevo a primeira razão aqui, 1 está para 6, certo? Então, eu tenho 1 está para 6, tá? Se eu multiplico cada valor desse por 2, eu encontro 2 está para 12. Se eu multiplico por 3, eu encontro 3 está para 18 e assim por diante. Então, esses valores aí, eles estão aumentando de forma diretamente proporcional.
Mas eu fiz outro questionamento em relação a esse probleminha aí. O primeiro foi, se eu quero colocar 42 litros de gasolina no meu carro, por exemplo, quanto eu vou pagar se o litro aí custa R$ 6? E a outra pergunta foi, se eu tenho R$ 300, com esse valor eu posso comprar quantos litros de gasolina? Então a gente vai encontrar aí uma relação, tá, para essa tabelinha, tá? Pode notar que para a quantidade de valor, certo, que a gente encontrou na quantidade de litros, para encontrar o valor a ser pago, basta a gente pegar essa quantidade de litros e multiplicar por 6. Então, eu vou colocar 5 litros. Então, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 5 vezes 6, que é igual a 30. Eu vou colocar 3 litros. Então, quanto eu vou pagar? Eu vou pagar 3 vezes 6. Vou pagar 18. Então, com isso, eu encontro uma relação que eu não preciso agora mais de tabelinha, tá? Eu encontro a relação que V, que é o valor a ser pago, será igual a 6 vezes L. Esse L é a quantidade de litros, tá, de gasolina que eu vou colocar. Tá bom? Então, pode notar que eu escrevi aí uma relação de forma algébrica, tá? Quando a gente escuta essa palavra álgebra ou algébrica, é que a gente está colocando aí letrinhas, tá? Que são valores desconhecidos para encontrar determinada situação. Então, eu quero saber qual o valor a ser pago se eu vou colocar lá 42 litros de gasolina. Então, eu pego essa relação aqui, tá? E no lugar de L, que é a quantidade de litros, note que eu informei a quantidade de litros, você coloca 42. Então, eu vou ficar aqui com 6 vezes 42, que dá R$ 252. É o que a pessoa vai pagar, beleza? Mas, Pedro, tu perguntou se tenho aí R$ 300, quantos litros de gasolina eu posso comprar? Pode notar que agora o valor que eu informei foi o de V, certo? Que é a quantidade em reais que eu tenho. E quero descobrir o valor de L. Então, a gente aplica a operação inversa aqui de equação, tá? Não se esqueça, o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ter aí que 300 dividido por 6 dá igual a 50. Então, com R$ 300 eu consigo comprar 50 litros de gasolina. Ficou clara essa ideia aí para vocês? Tá? Observe essa outra situação aqui. Então, eu vou colocar a situação, você vai observar o que é que está acontecendo aqui e a gente vai encontrar também uma relação, tá? Em relação a essa tabelinha que foi colocada, onde essa tabelinha diz o seguinte, ó. Essa tabela aí, ela apresenta as distâncias percorridas por um automóvel e o consumo correspondente a cada distância, tá? Então, eu tenho aí a distância em quilômetros e o consumo de álcool em litros, tá? Então, se ele percorre aí 24 quilômetros, ele consome 2 litros de álcool. Se ele percorre 48 quilômetros, então aí ele vai consumir 4 litros de álcool. Se ele percorre 96 quilômetros, ele vai gastar 8 litros de álcool, certo? Então, é essa relação que a gente está encontrando. Então, qual é a distância que esse automóvel ele pode percorrer com 1 litro de combustível lá, que ele vai ter? Então, pensa comigo, ó, se ele percorre 24 quilômetros, tá? E ele consome 2 litros, então, se eu tenho aí 1 litro só, note que eu estou pegando 2 e estou dividindo pela metade, né? Então, eu vou pegar aí o 24 e também vou dividir por 2. Então, eu vou encontrar aí, ó, que eu tenho 24 dividido por 2, que é igual a 12. Então, pode notar que eu encontrei uma razão, certo? Semelhante a essa razão 24 por 2, tá? Que também relaciona essa questão do consumo com a quilometragem, tá? Então, para cada quilômetro que eu percorrer, certo? Para cada litro que for consumido de álcool, eu vou percorrer o quê? 12 quilômetros. Então, com essa informação, a gente já encontra, com essa informação aqui, a gente já encontra uma fórmula, tá? Do mesmo jeito que a gente encontrou para o exemplo anterior.
onde a gente colocou as incógnitas como V para o valor e L para a quantidade de litros, certo? Aqui é a mesma coisa, eu posso chamar aqui, ó, de C para o consumo, tá? E de Dzinho para a distância, certo? Então, para cada litro que for consumido, a gente vai percorrer o quê? 12 quilômetros, certo? Então, a quantidade de quilômetros que a gente vai andar, que é o Dzinho, ele vai ser igual a 12 vezes o C, que esse C, ele representa aí a quantidade de litros que foi consumido aí pelo veículo quando ele está em movimento, certo? Então, ficou clara essa ideia aí para vocês? Então, essa aula de hoje foi para a gente relembrar a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e também para a gente já começar a encontrar algumas fórmulas, algumas relações, tá? Em relação a essas situações que a gente vai trazendo problemas do dia a dia para que você entenda melhor essas situações, tá bom? Professora Cláudia, muito obrigado por estar aqui comigo fazendo esse intermédio. Se despeça aí do pessoal. Bem, pessoal, obrigada a vocês por estarem aqui conosco. E vocês revisem esses conteúdos que é muito importante, são assuntos do nosso dia a dia. Vejam também, ajudem a mamãe com a feira em casa, né, professor? Fazendo esse cálculo aí para ter mais um controle. É verdade, essas situações aí do dia a dia é bastante importante, certo? Como Cláudia falou, a gente vê essas questões aí de razão e proporção muito no nosso dia a dia, principalmente em relação às compras, né, professora? É verdade. Pessoal, é isso. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.